No ar, Manhã Melhor com Gui Moreira. Bom dia, começa agora o programa Manhã Melhor, o seu café da manhã na tela da Band. Muito obrigado pela sua audiência. E a minha entrevistada agora é a doutora Isabela Muro, médica cirurgiã, que veio falar de um tema super interessante, não é isso, doutora? Muito bom dia. Bom dia, Gui. É um prazer estar aqui na Band hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a abdominoplastia, uma das cirurgias plásticas mais feitas no Brasil e no mundo. Doutora, conta pra gente o que é a abdominoplastia. A abdominoplastia, ela é a plástica do abdômen. É aquela cirurgia que trata a flacidez de pele, a diástase do músculo reto abdominal. Ao longo dos anos, após gestação, pós grandes perdas de peso, os músculos reto abdominais podem se afastar e causar um desconforto, um abaulamento em cima do umbigo, em muitas mulheres e homens também. Doutora, e quais são os benefícios desse procedimento? Isso melhora muito a qualidade de vida de alguns pacientes, por exemplo, pós grandes emagrecimentos, pós-bariátrica, que acabam tendo um grande excesso de pele, ou mesmo quem tem um pequeno excesso de pele e se incomoda bastante com isso. Doutora, agora quais são as principais indicações para a realização da abdominoplastia? As principais indicações são pessoas que têm um desconforto com a flacidez de pele ou aquele abaulamento em cima do umbigo causado pela diástase abdominal. O envelhecimento também causa flacidez, grandes perdas ponderais, grandes perdas de peso pós-emagrecimento por cirurgia bariátrica ou emagrecimento espontâneo, pós-gestação, que as pacientes muitas vezes ficam com aquela flacidez associada à diástase abdominal. Também a gente consegue, dentro da abdominoplastia, no momento cirúrgico, corrigir hérnias, como a hérnia umbilical. Agora, é importante a gente falar também do processo de recuperação, né? Como que é após a cirurgia? O processo de recuperação geralmente é bem tranquilo. A gente pede que o paciente se afaste das atividades laborativas no mínimo 15 dias, pede um mês sem fazer exercícios físicos extenuantes. Depois, claro, vai acompanhando, volta em consultas médicas e vai sendo liberado ao longo dos dias para as demais atividades. Doutora, tem que fazer também, após a cirurgia, a questão daquela cinta, das massagens, tem isso também? Sim, a cinta é muito importante, ajuda no edema, que é o inchaço pós-cirurgia. As massagens, as drenagens, aí vai depender de cada cirurgião plástico, mas em geral são indicadas sim pós-operatórios. Se a abdominoplastia pode ser combinada aí com outros procedimentos? Com certeza. Claro que vai depender de paciente para paciente, de caso para caso, mas podemos combinar a abdominoplastia com a lipoaspiração, com a mastopexia com ou sem prótese, com a colocação de próteses mamárias. Aí vai depender realmente do paciente e do caso daquele paciente. Eu conversei com a doutora Isabela Muro, ela que é médica cirurgiã. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Gui, muito obrigada pelo convite, foi um prazer tomar um café aqui com você na Band. E você é de casa, se quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, pode me acompanhar nas redes. E eu recebo aqui no Manhã Melhor o Dr. João Pedro Alves, ele que é médico especialista em dor, médico anestesiologista. Não é isso, doutor? Bom dia. Isso, bom dia, Gui. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no Manhã Melhor, poder compartilhar com o público de casa a importância do tratamento da artrose, que é um tema bastante comum e uma doença bastante prevalente na população. O que é artrose e como a gente faz para identificar? Artrose é uma doença que afeta principalmente pessoas acima de 50 anos. Ela ocorre quando há uma lesão da cartilagem. O que é isso? Cartilagem é uma estrutura que recobre o osso na parte interna da articulação. E quando ela se lesiona, começa um processo de degeneração que evolui para artrose propriamente dita. A gente identifica a artrose por meio de um exame médico, que a gente examina o paciente, e pode ser confirmado por meio de raio-x e ressonância. E quais são os sintomas dessa condição? O que os pacientes mais referem são as dores, principalmente ao andar, subir escadas, ao levantar de cadeiras. E essas dores, elas têm um caráter progressivo. Essas dores, elas começam mais fracas e conforme a doença avança, elas se tornam piores e incapacitantes. Também é bastante comum os pacientes referirem uma rigidez. É como se a articulação estivesse travada e demorasse para esquentar. Demora mais ou menos uns 30 minutos.
E o sintoma mais comum, que é o mais referido pelos pacientes, é o creque-creque, né? Sempre que a articulação é movida. Conta pra gente os tipos de tratamento. Os tipos de tratamento que nós realizamos para artrose, eles são tratamentos minimamente invasivos, que vão desde uma doença inicial, que nós tratamos com ácido hialurônico, até técnicas avançadas, como as técnicas de medicina regenerativa e, nos casos refratários, técnicas como a radiofrequência e a crioablação, que são técnicas que desativam provisoriamente o nervo. E quais são os resultados e benefícios desse método? O principal benefício é o alívio da dor, que eu acho que é o que todo mundo busca, né? Mas, além disso, o que a gente busca com o tratamento é, de certa forma, reinserir essa pessoa na sociedade, né? Então, eu acho que o tratamento da dor, ele é essencial. Dr. João Pedro Alves, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor da Band. Eu que agradeço, Gui, foi um prazer poder falar um pouco sobre o meu trabalho e também sobre todas essas informações que com certeza vão ajudar as pessoas, tanto as idosas quanto as pessoas mais novas, a se conscientizar e procurar ajuda precoce. Rinoplastia é um tema que todo mundo tem interesse em saber e para falar sobre esse tema, eu convidei o Dr. Fábio Otero, ele que é médico cirurgião plástico. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gui. Obrigado por me receber aqui. É um prazer estar novamente nessa casa, nesse novo formato e parabéns. Quando a rinoplastia é indicada? A rinoplastia, Gui, é um procedimento muito vasto. Ele tem a indicação prioritária para melhorar a autoaceitação do rosto da paciente. E a gente já indica a rinoplastia a partir dos 16 anos de idade. É mesmo? Sério. E muitas vezes a gente acaba fazendo junto com alguma cirurgia funcional do paciente. Corrigindo algum desvio, né? Exato. A gente consegue otimizar a anestesia, a recuperação e o resultado final. Agora, doutor, é possível a gente escolher ali previamente o formato do nariz? Você sabe, Gui, essa é a pergunta que a gente mais recebe no consultório. Algumas pacientes trazem fotos de pessoas conhecidas, de modelos, artistas e assim por diante. Mas, de fato, isso não é possível. A gente pode usar uma inspiração, mas cada paciente tem seu próprio nariz. A cirurgia plástica vem para a gente ganhar harmonia facial e não ficar com aquele estigma de plástica, de que fez a cirurgia e todo mundo sabe que você fez a rinoplastia. Então, de fato, o ideal é customizar para cada um a sua necessidade. E agora uma dúvida frequente, qual tipo de anestesia é usado nas cirurgias? Ótima pergunta, e essa é uma grande dúvida também das pacientes. Normalmente, a anestesia para a cirurgia de rinoplastia usa-se anestesia geral. Em alguns casos, quando não é necessário fazer a fratura ou uma correçãozinha só de ponta, coisas menores, a anestesia local com sedativo funciona super bem. Doutor, agora fala pra gente um pouco sobre o pós-operatório, que é tão importante também. Você sabe, Gui, na cirurgia plástica eu digo que o pós-operatório é tão ou mais importante que a própria cirurgia. Na rinoplastia, é uma cirurgia praticamente indolor, então a paciente não vai sentir muito desconforto. Vai ter um pouco de inchaço, o roxo vai aparecer por alguns dias? Vai. Mas em 2, 3 semanas praticamente já não tem mais nada de roxo. Ao longo do tempo, dos meses, cada vez mais o nariz vai ficando mais bonito, mais refinado. E esse é mais ou menos o pós-operatório que ela tem que seguir. Então, de fato, o que precisa? Não tomar sol, não fazer esportes muito extenuantes no início e evitar o mais importante, de bater o nariz. Dr. Fábio Otero, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Gui, mais uma vez foi um prazer estar aqui, compartilhar com você dessa mesa maravilhosa. E para você de casa que me acompanha, as redes sociais estão para todo mundo aí. Muito obrigado. E agora eu recebo aqui no Manhã Melhor o Dr. Hélio Barros, ele que é médico anestesiologista e também trabalha com gestão profissional de investimentos. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Gui, muito obrigado aqui pelo convite para falar um pouco mais sobre educação financeira para médicos. Doutor, responde pra gente, por que os médicos precisam falar sobre dinheiro? Então, Gui, é importante a gente falar sobre isso porque os médicos eles aprendem a cuidar da saúde dos outros, mas eles não aprendem a cuidar da saúde financeira. E sem isso, você acaba preso numa rotina que você trabalha muito e não consegue construir nem uma boa qualidade de vida e nem um patrimônio que possa permitir que eles tenham melhor vida lá na frente. Então a gente precisa falar isso para que as pessoas tenham mais liberdade e seja um médico melhor no fim das contas. Principalmente porque cada médico, além de profissional, precisa também ser empresário, não é? Com certeza, você precisa saber lidar com esses aspectos financeiros
e é algo que a gente não aprende nem na faculdade, nem na residência. Certo, doutor. E quais são os principais erros financeiros que os médicos cometem? O principal erro é achar que a renda ativa, aquela proveniente do seu trabalho, vai durar para sempre. A gente começa a trabalhar jovem, com muita energia e disposição, você precisa de um plano para não depender dessa alta carga de trabalho para manter a sua qualidade de vida. E foi nesse cenário que surgiu a Dr. Invest? Exato. Essa empresa ela fundou da minha necessidade que eu tive com esses problemas. Eu tive toda essa questão, tive que aprender como lidar com isso. Na minha época não tinha ninguém falando especificamente para médicos. Eu aprendi, vi que dava certo e eu entendi que eu podia ajudar outros médicos a terem os mesmos resultados. Por isso que eu dediquei parte do meu tempo, diminuindo o tempo que eu faço anestesia, para ajudar outros médicos e fundei a Dr. Invest, que hoje a gente atua já com centenas de médicos a investirem melhor e terem mais qualidade de vida. E como a sua empresa pode ajudar os médicos a lidar mais com o dinheiro? Hoje, Gui, nós temos duas formas de ajudar principalmente. Uma delas é através de uma consultoria, onde eu sento junto com o médico, entendo toda a vida financeira dele e, através disso, eu proponho um plano prático para que ele execute isso. Executando esse plano, ele vai conseguir atingir os seus objetivos. Agora, se ele quiser ir além, ele também pode contratar a gestão, onde eu pego esse plano que eu desenho para ele e executo no lugar dele. Isso vai fazer com que ele tenha alguém com muita transparência e sem vieses, fazendo o plano que ele precisa, e ele pode focar no que ele faz melhor, que é ser médico, onde ele estudou mais de 10 anos para isso, deixando claro que o patrimônio dele vai estar sendo bem administrado. Dr. Hélio Barros, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor da Band. Muito obrigado, Gui, por esse café maravilhoso, para poder trazer essa conversa aqui. O assunto obesidade está sempre em alta e para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui no Manhã Melhor o Dr. Djory Cabral, ele que é médico nutrólogo. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao programa Manhã Melhor. Muito obrigado, Gui Moreira, pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar o conhecimento sobre a obesidade. Por que a obesidade é considerada hoje uma doença? Gui, ela é considerada desde 2013 uma doença e porque ela é um problema no organismo, ela é uma disfunção orgânica. Então eu gosto muito de usar uma frase que eu falo assim, ó, a obesidade é uma doença e não uma condição. Como que funciona isso? Como que eu vou te explicar de uma maneira mais fácil? As pessoas pensam, quando a gente fala obesidade, a pessoa pensa numa pessoa gorda. Sim. E a pessoa gorda ou a pessoa magra é uma condição que ela está, uma condição momentânea, que independe da obesidade. A obesidade leva ao ganho de peso. É uma doença, é um problema no organismo que leva ao ganho de peso. Ou seja, não necessariamente a pessoa precisa ser gorda. Não. Inclusive, o paciente que tem obesidade e está gordo, ele faz um tratamento efetivo, emagrece, fica magro, mas continua sendo obeso, porque ele tem uma doença crônica. Assim como a hipertensão arterial sistêmica é uma outra doença crônica que leva a aumento de pressão. Então, a pessoa que tem uma hipertensão arterial sistêmica, que tem uma pressão, por exemplo, de 200 por 100, né, 20 por 10, ela faz um tratamento medicamentoso efetivo, essa pressão estabiliza 12,8, 120 por 80. Ela continua sendo hipertensa, porém com uma pressão normal. Então, esse é o conceito de obesidade. Então, por que ela é uma doença? Porque ela é um problema no organismo, uma disfunção orgânica. E aí tem vários fatores que desencadeiam esse problema que leva ao ganho de peso, se não houver um tratamento. Agora, doutor, quando os medicamentos para a perda de peso são recomendados? Diagnosticada a obesidade, eles são sempre recomendados. A questão é, nem sempre eles vão ser precisos. Então, o paciente que tem 170, 180, 200 quilos, ele vai precisar de tratamento medicamentoso para o resto da vida para se manter num peso saudável. Porém, o paciente que tem uma obesidade leve, ele pode precisar apenas de um estilo de vida, uma mudança de estilo de vida. Exercício físico, alimentação, talvez um apoio psicológico concomitante. Ela tem vários efeitos colaterais, então ela está contraindicada para alguns casos. Então, a contraindicação serve para cada medicação, não para o tratamento medicamentoso de uma forma geral. Eu conversei com o Dr. Djory Cabral. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Gui, foi um prazer imenso participar do seu programa, agregar conhecimento para a sua audiência. E se você quiser adquirir meu livro, entender de fato o que é a obesidade com um pouco mais de profundidade para leigos, palavras simples, o livro está disponível na Amazon. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Eu volto semana que vem aqui na tela da Band com mais um Café do Manhã Melhor para você. Até lá!